Então, assim, é isso que eu falo. Muitas das vezes, né, gente, quando a gente falando agora sobre produtividade, metas, né, que para mim influencia totalmente, é o que eu trabalho muito com os meus clientes na parte da análise comportamental, pensando na produtividade, em planejamento, em metas, em organização, e foi o que mudou muito para mim também, é justamente isso. Quando você entende qual é o teu perfil, você começa a utilizar o que é natural seu. Então, assim, a pessoa que é dominante e influente, ela não é ligada em planilhas, ela não gosta. É muito difícil você conversar com uma pessoa que é dominante e influenciador, ela fala assim, nossa, eu amo Excel. Difícil. É raridade a pessoa, ela pode ter desenvolvido essa habilidade por conta da vivência e tudo mais, mas não é natural dela. Então, quando eu trabalho essa parte, então assim, o planner vai funcionar para todas elas? Não. O planner, na verdade, ele não funciona para quem é dominante e influenciador. O que funciona para quem é dominante e influenciador é... Existe por aí muitos mitos e verdades que envolvem o mundo da produtividade e da organização. Aqui nesse podcast, eu entrevisto especialistas de diversas áreas a fim de quebrar todas essas crenças e te ajudar a finalmente ter um estilo de vida produtivo. Seja muito bem-vinda a esse vídeo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Antes de iniciar o vídeo, eu quero te chamar aqui, te convidar para fazer algumas coisas que podem me ajudar a alavancar, né, o meu canal e também ajudar a compartilhar mais esse conteúdo incrível e de muito valor. A primeira coisa, eu quero que você deixe o seu like, já deixe o seu like aqui para me ajudar. Quanto mais like vocês deixarem, mais esse conteúdo se expande e chega a mais pessoas. Outra coisa também que eu quero pedir é para você compartilhar esse vídeo com aquela sua amiga, né? Quando a gente compartilha o vídeo, a gente está distribuindo conhecimento, a gente está distribuindo amor, que é mostrando para a pessoa que a gente quer que ela evolua. Então já compartilha esse vídeo com a sua amiga, com aquela amiga que você realmente acredita que vai mudar a vida dela. E também quero pedir para você se inscrever nesse canal, se inscreve aqui, porque toda vez que subir vídeo você vai ficar sabendo. Além disso, ativa as notificações para que sempre que tiver conteúdo novo por aqui, você receba a notificação no seu celular. E também já deixa o seu comentário aqui embaixo. Deixa aqui pra mim o que fez sentido pra você dessa aula, o que você vai utilizar no seu dia a dia. Isso verdadeiramente me deixa muito feliz. E agora vamos lá pro vídeo. Sejam muito bem-vindas ao podcast Descomplicando. Aqui a gente desvenda, né, os mitos e verdades sobre as áreas da produtividade e da organização, com o intuito de você aí conseguir ter um estilo de vida mais produtivo, porque produtividade não é uma coisa que tem que ser feita só em um momento, tem que ser um estilo de vida produtivo mesmo. Eu sou Luana Pacete e hoje a gente vai falar sobre os perfis comportamentais, né? Como que eles podem influenciar na nossa produtividade e desenvolvimento das nossas metas. E hoje eu chamei aqui uma convidada muito especial, que é a Ana Flávia, que é minha coach, porque sim, gente, quem é coach também tem que passar por coach, né? É muito importante, né, ter esse acompanhamento. Eu convidei ela pela vasta experiência que ela tem na área de perfis comportamentais e também de coach. E aí eu quero que ela fale um pouquinho sobre ela e explica, né, o que ela faz, como que é o trabalho dela. Oi, Ana, tudo bem? Oi, Lu, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada, pessoal, pela audiência, pela atenção. Eu me chamo Ana Flávia Soares, trabalhei com a Luana, a gente trabalhou por cerca de 12 meses, né, Lu, no ano de 2019. E como nós duas trabalhamos com pessoas, nós nos conhecemos, nos desenvolvemos e agora a gente está aqui nesse projeto. Eu trabalho como treinadora comportamental e também desenvolvo pessoas, times, equipes, empresas, a fim de ajudar essas pessoas a terem mais consistência na realização dos seus objetivos e mais inteligência emocional nesse processo. Então, não é só você dobrar os seus resultados, não é só você se tornar mais consistente, desenvolver hábitos, mas também se sentir feliz. Eu gosto de trabalhar o fora e o dentro das pessoas. E esse é o meu trabalho. Primeiro é aqui para depois ser aqui, né? Exatamente. Primeiro dentro, depois fora, né? Diferente do que muitas pessoas acham. Primeiro a gente arruma bagunça externa e depois olha para dentro. Então, não, eu gosto de trabalhar nesses dois pilares
o pilar realmente do hábito, da consistência, do resultado, do objetivo, e também o pilar da inteligência emocional, treinando pessoas. Então, já estou nessa área, já faz 4 anos, já trabalhei só com atendimentos individuais, já trabalhei também com palestras, hoje trabalho com treinamento, palestras, imersões, atendimentos individuais, e agora estou entrando aí no mundão da internet também. Estamos aí, né, Ana? A gente... Estou muito honrada nesse convite, viu, gente? É o meu primeiro podcast e quero aprender muito com a Lu nesse formato, até para que eu possa saber fazer isso depois. Claro, é muito legal, porque assim, o que eu gosto do podcast é que a gente conversa aqui de uma forma muito leve, muito gostoso, tá mais próximo, né, das pessoas que estão aqui nos ouvindo, né, nossas ouvintes, isso é muito legal. E a Ana, o que acontece? Quando, até falando sobre perfil, né, mesmo, o que aconteceu, né? Quando eu fiz o meu processo de coaching para me formar em coaching, né? O que aconteceu? Eu fiz o perfil comportamental numa época que eu estava em mudança, né? Eu estava em transição, acontecendo muita coisa na minha vida, eu não estava emocionalmente preparada para aquilo. Mas eu fiz porque é a minha formação, eu sou analista comportamental, trabalho com isso, faço isso com os meus coaches, inclusive é uma das partes mais importantes para mim, porque depois que eles abrem o olho para isso, sim, é igual a Ana até vai explicar um pouco mais, eu vou pedir para ela falar, porque ela tem um pouco mais experiência do que eu na área, um pouco. O que acontece? Eles abrem os olhos e a gente consegue moldar características para que ele se sinta feliz, para que ele consiga adaptar a realidade dele para quem ele é, né? Porque o perfil, ele mostra exatamente qual que é a nossa parte natural nossa, né? Igual a Ana também vai explicar sobre natural e também adaptável, para vocês entenderem, mas eu gosto de trabalhar com a parte natural, já desenvolver a parte natural da pessoa. Com certeza. Isso. E quando Quanto mais próximo da natureza a gente está, né, Lu, mais fácil é. Só para o pessoal entender. Quando nós estamos falando sobre perfis comportamentais, eu costumo dizer o seguinte, pessoal, é que vocês entendam que as pessoas possuem formas de se comportar no mundo. Então, quer dizer, o comportamento, ele é uma parte visível para qualquer pessoa. Isso. Qual é a diferença de você trabalhar comportamentos e você trabalhar inteligência emocional, por exemplo? Os comportamentos são visíveis, as emoções não são visíveis. Então, você chega em uma festa, por exemplo, e você, mesmo que não conheça ninguém que está naquela festa, você vai ter um contato primário com aquelas pessoas. Na hora que você chega na festa e você simplesmente para e começa a analisar as pessoas, você consegue identificar comportamentos. Por exemplo, você vê uma pessoa sentada, uma pessoa quieta. Ela não se comunica, ela não é aquela pessoa que gesticula quando fala, ela é uma pessoa que só responde o que é perguntado. E você percebe aquilo. E você também consegue perceber o extrovertido. A pessoa que é, vamos lá! Conversa com todo mundo, mesmo que ele não conheça as pessoas. Como os testes, né, os relatórios apontam, são amigos que você ainda não conheceu. Então, o comportamento, ele é essa parte visível, que quando você aprende e entende qual é o seu perfil comportamental, quais são as suas características, você consegue ter o quê? Expansão de consciência. Isso. Então, por exemplo, o relatório DISC, né, que a gente vai entrar bastante nos 4 perfis comportamentais, só para vocês entenderem. Eu fui buscar esse conhecimento, não foi para implementar nos meus processos como primeiro objetivo. Eu percebi que eu vendia o meu produto para pessoas que eram muito parecidas comigo. E pessoas que tinham um perfil diferente do meu, eu explanava na hora da venda. Então, por exemplo... Era meio que repelente, né? Era inconsciente, né, Lu? Porque o que acontece? Eu falava a minha linguagem e não entrava na linguagem daquela pessoa. Por isso que dava muito certo vender para as pessoas que estão parecidas comigo, porque elas falam a minha linguagem. Mas as pessoas que são diferentes, por exemplo, mais calmas, mais fechadas, mais inativas na comunicação, discretas, formais, eu explanava. E aí eu comecei. E aí você não montava uma comunidade. Na verdade, você estava montando uma comunidade de pessoas como você. E não de pessoas diversas, né?
Isso, exatamente. Aí o que acontece? Você vai trabalhar com treinamento comportamental, você vai ajudar pessoas, só que você só ajuda os parecidos, né? Então, o que está acontecendo? E aí eu comecei a perceber que eu estava explanando essas pessoas. Aí eu fui atrás do relatório, né, da teoria dos comportamentos de William Marston, fiz a formação, sou analista comportamental, já tem aí 3 anos e meio, quase 4 anos. Faz 2 anos que eu sou. Isso, foi minha primeira formação. Quando eu fui fazer o teste, gente, né? Quando eu fui fazer a formação, desculpa, eu vi o que estava acontecendo, que eu explanava essas pessoas diferentes, porque eu queria que elas falassem a minha linguagem. E aí pense vocês, a pessoa veio para que eu pudesse ajudá-la numa solução. Então, quem tinha que fazer a adaptação de comunicação não era o meu cliente. Era você. E aí, quando eu comecei a fazer, gente, assim, sério. Ontem, por exemplo, eu estava fazendo uma mentoria. No caso, assim, só te interrompendo rapidinho, Ana, mas assim, só para não perder o feeling ali do que você está falando. Você acredita que até ajuda na empatia? Quando você entende isso, ajuda na empatia de você se colocar no lugar do outro, conseguir conversar com o outro, aí melhora a parte de relacionamento. Não só no trabalho, que eu acho que é um problema muito grande, assim, que as pessoas confundem muito, que acham que o teste de análise comportamental, porque é muito utilizado para RH, mas ele não serve só para isso. Ele serve para todas as áreas da sua vida, né? Te ajuda a ter uma comunicação melhor. Então, você acredita que isso aí que aconteceu com você te fez ser mais empática com as pessoas, assim? Não só assim, me fez ser mais empática, mas quando você trabalha perfis comportamentais, você diminui muito o seu julgamento. Por quê? Eu até estava falando ontem em uma live que eu fiz. Quando você julga o comportamento de uma pessoa, você não sabe o que existe por trás. Por isso que o relatório comportamental, o que acontece? As pessoas acham que aquilo é um diagnóstico perpétuo. E não. O relatório, ele tanto é válido para você ter mais ou menos por 18 meses. Isso. Então, você fez, por exemplo, um relatório diz que em 2016. Se você fizer hoje, não quer dizer que você mudou os seus comportamentos. Mas sim, as barras podem diminuir depois que você teve a expansão de consciência sobre a sua comunicação, você pode trabalhar intencionalmente. Sim. Isso aconteceu com uma das pessoas que trabalham comigo, né? Que é a Ana. Quando eu conheci a Ana, ela é minha gestora administrativa aqui do Imer. Eu conheci ela como minha cliente. E aí a gente fez o DISC dela, ela tinha na época, se eu não me engano, o fator para processos muito alto e a comunicação mais baixa. Quando ela começou a trabalhar com a gente e fez o relatório de novo, o fator de comunicação dela cresceu. O fator para processo se manteve, mas a comunicação cresceu. Por quê? Porque quando ela teve consciência e passou a trabalhar esse ponto que ela queria desenvolver, ela começou a mudar. Então, as pessoas às vezes fazem os relatórios comportamentais, Lu, e elas falam assim, nossa, meu Deus, eu sou isso. Calma, você age assim. E com consciência, você pode mudar os seus comportamentos. Agora, o que eu acho legal a gente falar do processo de empatia, que assim... Acontecem, por exemplo, eu sei que você trabalha com muitas mulheres que são mães, sim, né? Aí o que acontece? A mulher tem 2 filhos. Naturalmente, a gente tende a ter mais facilidade de comunicação com o que parece. O que tem um perfil mais parecido com o seu. Isso, a mãe cria um estereótipo, não só a mãe, mas a sociedade. Então, por exemplo, você pega um perfil que é inativo na comunicação. As pessoas que são inativas na comunicação não quer dizer que elas não são brincalhonas, não quer dizer que elas não sejam, elas não têm a habilidade de ser extrovertidas, só que elas possuem um processo de comunicação formal. E aí uma pessoa estereotipada, uma mãe que cria um estereótipo, fala assim, gente, mas eu tenho um filho que é despachado, o outro, pelo amor de Deus, parece que tem que empurrar. E não, se você entender que as pessoas possuem características diferentes, você vai entender que você tem um perfil em um e o perfil no outro. E aí, Lu, eu uso a expressão assim, ó, quando uma pessoa ela quer mudar o perfil do outro, ela quer colocar asa num porco. Justamente. Voar, inclusive, eu tive uma cliente que aconteceu isso, Ana Flávia. Teve uma cliente, né, que ela tava... Até a gente já terminou o processo e tal, e depois do processo ela ficou bem mais leve. Ela começou a desenvolver, assim, nossa, maravilhosa depois que ela descobriu isso. Sabe por quê? Porque ela achava errado o perfil dela.
ela mais ou menos entendia já qual que era o perfil dela, que era o conformista. E, na verdade, Ana, eu já sou o contrário de você. Eu atraio mais quem não tem o meu perfil do que quem tem. Os meus clientes, a maioria, não tem o meu perfil. Olha que louco, né? Acho que por conta da empatia mesmo, eu acho. Porque a maioria dos meus clientes são mais conformidades, né? E estáveis. E ela era isso. Só que ela se via, ela estava vivendo um momento tão complicado com a gestora dela, porque a gestora dela era extremamente dominante, assim, e aquele dominante que não tem controle, sabe? Aquele dominante que quando a gente fala que ultrapassa o nível, né? Quando ele não tem consciência, igual você disse, que ele chega a ser grosso, ranzinza, maltratar as pessoas, aquela coisa, né? Que ele é o mandão, né? Que ele ultrapassou o limite, né? Do seu perfil, do que você é. Então, quando a gente tem consciência, a gente controla, né? Consegue criar empatia, consegue se alinhar melhor com as pessoas, e foi isso que aconteceu com ela. E quando ela chegou no processo comigo, ela tava assim, bem derrotada, sabe? Ela tava achando assim que ela precisava ser outra pessoa, ela tava tentando, sabe a luta que a gente fala, né? Quando a gente começa a lutar contra quem a gente é. Então ela tava lutando contra ela. Ao invés de aproveitar o que já é natural dela, para, igual você falou, desenvolver alguma habilidade que ela gostaria de desenvolver, não, ela tava lutando mesmo. Ela falou assim, eu não posso ser assim, eu tenho que ser do outro jeito. Porque se eu não for dominante... Nossa, Ana... Se não for dominante e influenciador, eu não vou conseguir subir de cargo, eu não vou subir na vida e não sei o quê. E quando a gente trabalhou, mostrei pra ela e a gente foi usando o que é natural dela, ela começou a deslanchar. Aí ela mudou de empresa, hoje ela tá muito melhor, hoje ela tá desenvolvendo parte, com certeza. Da comunicação. Porque ela aprendeu que ela precisa ter asa, né, Lu? Que ela, assim, se ela é um porquinho, deixa ela porquinho. Se ela é pássaro, deixa ela pássaro, entendeu? Justamente. Porque assim, gente, a gente tá aqui falando dos fatores, mas eu acho importante vocês entenderem. William Marston, né, para as pessoas que estão vendo aqui pelo vídeo, esse é o livro. O livro chama Manual Definitivo do DISC, as emoções das pessoas normais. William Marston Vou percebeu... deixar o link dele aqui embaixo para quem se interessar. Link, isso, muito bom. O que o William Marston percebeu? Que existia essa lacuna na psicologia, né? Porque, por exemplo, existiam fatores comportamentais para que você pudesse identificar o comportamento de um depressivo, de um sociopata, enfim, de pessoas disfuncionais. Mas e as pessoas normais? E as pessoas que estão funcionais? Como é que você caracteriza ela? Então, ele conseguiu perceber essa lacuna e desenvolveu a teoria DISC, né? Aqui a gente está falando de fatores comportamentais. DISC. A teoria dos fatores comportamentais, depois ela foi transformada em um assessment, que a gente chama de um teste, que é um link, né, que você responde. Ana, posso fazer um DISC pela internet? Gratuito? Pode. Ele é preciso? Não. Ele não é preciso. O que é precisão? Quando você faz um relatório comportamental com um analista comportamental, no meu caso, a Luana e outros profissionais, nós temos a formação. Então, você vai responder o seu teste. Esse teste ele é pago, não é um teste gratuito, quando ele é preciso. E dependendo digamos assim, do teste que você usar, da empresa que você comprar o DISC, conforme a sua fidelização. Eu já usei relatórios da TTI, Success Insights, e já hoje estou usando da Inermetrix. Então, são empresas que fornecem o instrumento. E aí você dá para a pessoa, ela responde sem julgamentos, algumas perguntas, e vai ser gerado um relatório sobre ela. Esse relatório vai trazer, então, o perfil comportamental que ela tem. Entendam que nós temos o perfil ativo para comunicação e processos, que é a dominância e influência, e nós temos o fator inativo para comunicação e processos, que é a estabilidade e a conformidade. Dependendo do instrumento, você também, ao invés de ver a palavra né, conformidade e estabilidade, você pode ver seguro e cauteloso. Então, depende um pouquinho dos instrumentos que mudam, mas, no geral, a teoria é a mesma. E aí, você vai fazer esse teste e vai aparecer no seu relatório comportamental duas opções, que é o que a Luana está falando, né? O seu fator natural. O que é o fator natural? É assim, ó, igual nós estamos agora. Nós não temos pressão. Nós podemos ser quem nós somos, né? E o fator que também aparece é o seu fator adaptado. O relatório, ele consegue, através das perguntas que ele te faz,
medir a sua adaptação. O que é a adaptação? É em um contexto onde você é observado e você precisa dar resultados, você vai começar a mexer nas suas características naturais. Então, igual isso aí que a Luana está falando, por exemplo, o meu perfil é alto D, alto I. Então, a Ana tende a ser muito comunicativa, a Ana tende a ser uma pessoa muito independente. Aí eu começo a trabalhar com pessoas, então eu tenho uma equipe. Então, quer dizer, eu não posso ser independente o suficiente para passar por cima dessas pessoas. Mas aí a gente tem um problema, a gente tem uma discussão. A minha natureza, na hora, vem a vontade de dar uma resposta curta e objetiva. E durante um tempo da minha vida eu fiz isso, eu tive muito problema. Quando eu passei a ter consciência, o que eu fiz com a minha dominância? Eu comecei a adaptar. Então, hoje, eu venho input, a vontade de responder, de cortar, de ser objetiva, direta e muito franca, mas eu entendi que isso me trouxe problemas. Então, o que eu fiz? Eu adaptei a minha dominância e eu diminuí ela, para que assim eu abra mais a comunicação. E é interessante, assim, só para a gente finalizar, para vocês entenderem. As pessoas têm uma alta dominância, né? Às vezes alguém chega para você e fala assim, nossa, você parece bravo. E, na verdade, você não é bravo, você só tá no seu perfil adaptado, entendeu? Aí, quando você volta para sua natureza, você fica mais relaxado. Então, essa é a diferença. E isso que a Luana falou é da cliente dela, né? Então, só para vocês entenderem, pessoal, por que dói você mudar? Você tem lá no relatório a sua barrinha. Aí, no caso dela, saiu o SC, né? Que você tá falando, né, Lu? Isso, SC. Isso. Aí ela criou um estereótipo de que bom é você ser DI, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí, o que ela vai fazer? Olha para vocês verem que sofrimento. Olha como que é um porquinho com asa. A pessoa é SC, então, quer dizer, ela tende a ter uma comunicação mais formal, mais devagar, calma, mais lenta. Presta atenção nos detalhes. Isso, para ela fazer os processos, ela vai precisar de organização, de planejamento. Essa vai ser uma pessoa que vai gostar de muito capricho, ela não vai gostar de errar. Aí ela vai se esforçar, ela vai se adaptar, porque a natureza dela não é essa, para parecer um DI. Então, o que ela vai fazer? Ela vai se tornar mais, de certa forma, autoritária, agressiva, ela vai falar mais perto das pessoas e ela vai se sentir muito esquisita. Por quê? Porque ela não está sendo a natureza dela, está vivendo da maneira como ela pode agir no mundo. E foi justamente isso que aconteceu mesmo. Quando ela veio me procurar, ela estava numa jogada tão, assim, tão desesperadora. Não é que você não possa buscar um curso de oratória para desenvolver a sua fala. Todo mundo pode. Mas no caso dela, ela estava querendo buscar esse curso para mudar quem ela é. Então, assim, é isso que eu falo. Muitas das vezes, né, gente, quando a gente falando agora sobre produtividade, metas, né, que pra mim influencia totalmente, é o que eu trabalho muito com os meus clientes na parte da análise comportamental, pensando na produtividade, em planejamento, em metas, em organização, e foi o que mudou muito pra mim também, é justamente isso. Quando você entende qual é o teu perfil, você começa a utilizar o que é natural seu. Então, assim, a pessoa que é dominante e influente, ela não é ligada em planilhas, ela não gosta. É muito difícil você conversar com uma pessoa que é dominante e influenciador, ela fala assim, nossa, eu amo Excel. Difícil. É raridade a pessoa, ela pode ter desenvolvido essa habilidade por conta da vivência e tudo mais, mas não é natural dela. Então, quando eu trabalho essa parte, então assim, o planner vai funcionar para todas elas? Não. O planner, na verdade, ele não funciona para quem é dominante e influenciador. O que funciona para quem é dominante e influenciador é o bullet journal. Por quê? Porque é uma página em branco. Quem é influente, dominador, gosta de páginas em branco. Ele gosta de criar, ele gosta de ele dominar a ferramenta e não a ferramenta dominar ele. Ele não gosta muito que as coisas dominem. Processos bem estruturados. Isso, ele gosta disso. Então, assim, muitas chegam até mim e falam assim, Lu, já comprei 500 planner. Tem gente que pagou R$500 num planner, que até tem uma marca aí que custa R$500 o planner, e não conseguiu usar. E ela tinha todas as ferramentas, é maravilhoso, é incrível. Só que por que ela não conseguiu utilizar? Justamente por isso, por não ser
o natural dela, né? Então, quando a gente sabe disso, a gente começa a utilizar o que é natural nosso e desenvolver o que a gente quer desenvolver para alguma determinada área, né? Para alguma coisa que a gente busca naquele momento. Então, assim, o que eu mais gosto de trabalhar com DISC, né? Em todas as minhas sessões de coaching, consultoria, com as minhas alunas também dos meus treinamentos, é por isso. Porque aí a gente entende quais as ferramentas funcionam verdadeiramente para elas. Porque existem milhões de ferramentas. Gente, tem tudo no mundo. Você pode até fazer o teu planejamento pelo Trello, né? O Trello, ele é um gestor de projetos, mas você pode utilizar para fazer planejamento semanal. Inclusive, eu tenho uma cliente que usa e é maravilhoso. Ela consegue se utilizar muito bem. Só que a gente precisa entender o que é natural nosso e parar de forçar querer ser uma pessoa, igual a Ana falou, pôr asa no porco, né? Pra que isso, né? Já basta, às vezes, ter que fazer isso no nosso trabalho, né, Ana? Porque talvez no trabalho você está sendo observado, você está tendo que ser diferente, muito adaptável, talvez. E para que fazer isso também na sua parte pessoal, com seus relacionamentos, né? Então, eu acho que o DISC, ele é muito importante e veio num momento, para mim, muito legal por isso, né? Porque eu comecei a entender o que é natural meu. E toda vez que eu vejo isso, eu adapto para mim, né? Igual eu disse. É muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, se eu sei que eu sou dinâmica, então controlar meus hábitos numa planilha de Excel não vai funcionar para mim, ou no aplicativo muito menos. Então, assim, agora se eu colocar coisas mais dinâmicas, mais divertidas, mais brincalhonas, eu vou conseguir desenvolver. É o que eu trabalho com as minhas coaches nesse quesito, quando elas são dominantes. Eu acho que, assim, é importante a gente falar da produtividade em relação ao DISC também para que a pessoa entenda o seguinte: você vai ser produtivo, você vai organizar a sua agenda, independente dos métodos, você vai fazer uma gestão do tempo, independente da ferramenta que você vai usar, que você possa organizar a sua rotina, né, as suas tarefas, obrigações pessoais, e para que você possa alcançar os seus objetivos. Sim. E até na hora de traçar objetivos, é diferente do fator total. Porque uma pessoa, por exemplo, se você fala para uma pessoa que tem a autossegurança de que, assim, ó, você vai fazer o seu objetivo, exemplo, uma transição de carreira, só para vocês entenderem. Sim. Se você fala para uma pessoa que é segura, que amanhã ela tem que ir pedir demissão, e aí você pergunta assim para ela, o que você vai fazer amanhã? E ela não sabe, ela não se organizou, ela não se planejou, ela não vai se sentir confortável em tomar essa decisão. Só que aí, se você também chega para um dominante, fala o seguinte: vamos planejar essa transição de carreira para fazer isso em 3 anos. Nossa, assim, 3 anos? Você tá doida, eu não tenho esse tempo, não. Eu preciso fazer isso rápido. Então, é diferente. Total. O tempo, a forma como uma pessoa vai lidar com o objetivo dela, o quanto ela vai precisar se planejar, se preparar, e aí, em cima disso, construir essa rotina, né, Lu? Nossa, eu acho total. Quando eu estava na formação, eu escutei uma frase e eu trago ela em todos os meus treinamentos, né? Eu tenho um treinamento que se chama Master Leader e eu criei esse treinamento por quê? Não falando só da liderança corporativa CNPJ, mas eu percebia que as pessoas, elas estereotipavam, igual eu falei pra você, um pai e uma mãe estereotipavam um filho, e aí você tem mais facilidade de lidar com um, mais desafio com o outro, é você, ao invés de se desenvolver para falar a linguagem, igual eu com os meus clientes no começo, você quer transformar o outro filho parecido no mesmo. Né? E eu isso acontecia em relacionamentos amorosos, em famílias, em ambientes corporativos, enfim. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa que eu quero ensinar as pessoas a liderar, mas entendendo que o ser humano é um iceberg, né? Então, assim, ó, o DISC, ele aponta, gente, comportamentos, mas ele não aponta valores. E aí outra coisa, os valores, já são outros testes, outras coisas. Isso, e aí nessa formação, a professora, né, ela se chama Bárbara Viana, a pessoa que me treinou para ser uma analista comportamental, ela falou assim: tudo me convém, mas nem tudo é do meu interesse executar. É isso aí. Tudo me convém. Eu posso tudo. Tudo vai funcionar. Por exemplo, gente, eu posso ser uma contadora? Posso. Pode. Eu posso ser uma advogada? Lógico que eu posso. Agora eu quero saber o seguinte:
eu vou me sentir confortável? Eu, sendo uma pessoa dominante e que tem um senso de urgência medido de 0 a 10 em 99, se eu trabalhar com a dominância por exemplo, no direito, entendendo que os processos possuem um tempo. Eles te dominam e não você domina eles. Exatamente. Será que eu vou me sentir confortável? Aí você pode falar assim, Ana, mas eu sou uma advogada, você que está escutando a gente, e tem um D alto. Ótimo, então você consegue fazer uma adaptação. Você pode ter também um fator comportamental, como, por exemplo, a cautela. E aí você consegue moderar os processos. Então, os fatores, você não é um só. Existem esses fatores, né? Até aqui no livro de William Marston, mas a gente chama isso de perfis raros. Perfis raros são as pessoas que só possuem um fator comportamental. Eu já fiz mais de 400 devolutivas. Isso sem contar a quantidade de pessoas que já passaram por esse treinamento Master Leader. E todos fazem os relatórios. E eu só peguei, até hoje, 2 gráficos raros. Uma pessoa que só tinha conformidade. Eu tenho um só também, até agora. Que só tinha dominância. Eu também. Um só, que tinha só influenciador. 3, 4%. Tipo, da população de um país. Então, é bem raro. Você não costuma ser você é pelo menos a combinação de 1 ou 3. Eu tenho a combinação de 2. Mas também tem pessoas que têm a combinação de 3. Nunca os 4. Sempre tem um perfil que você tem mais baixo. E esse perfil mais baixo, ele também é característica, né, Lu? Porque às vezes as pessoas fazem um relatório, por isso que é um perigo uma pessoa. Não faça sozinho, pelo amor de Deus, gente. Nunca faça. Se eu posso fazer um apelo aqui, real, oficial, até contando sobre uma cliente minha também, sobre isso. Gente, não faça sozinhos. Porque quando você coloca o que você né, tem que ser sem julgamento. Quando você não tem clareza sobre isso, você vai se julgar. E muitas das vezes você vai achar que você é ruim. E não foi uma, não. Foi 2 clientes já que eu tive que aconteceu isso, Ana. Que elas se julgavam, achavam errado e foi buscar, igual eu te disse. Gente, não tô falando da terapia. Terapia todo mundo tem que fazer, é universal, terapia é importantíssimo. O que eu tô falando é que elas foram buscar na terapia mudar isso, mudar esse sentimento, porque elas achavam que elas eram negativas contra elas mesmas. E não é isso, por isso que não façam sozinhos, não se julguem por conta disso. Porque são características suas e não tem certo, não tem errado, não é bonito, não é feio. Isso. Todos os perfis são maravilhosos. Imagina se a gente fosse uma pessoa só. Imagina se todo mundo fosse influenciador. Jesus amado, nós ia viver no carnaval eternamente. Sabe a analogia que eu faço, Lu, das pessoas que fazem? E não é só pessoas não, viu, gente? É importante a gente falar. Tem muita empresa que usa esses relatórios comportamentais para fazer contratação. Isso. Aí, o que essas empresas fazem? Elas entregam o relatório na mão do colaborador e fala assim, e não dá devolutiva. A gente chama isso, pessoal. Quando você faz com uma pessoa que é analista, igual eu, a Lu e outros profissionais, o que você vai receber junto com o seu relatório? Uma devolutiva. Isso. Alguém vai te devolver essas informações. E as pessoas não entendem que a barra alta e a barra pequena é informação sobre você do mesmo jeito. Total. Então, às vezes, uma pessoa fala assim, nossa, a minha barra da comunicação tá pequena, esse é um problema. Peraí, a barra da comunicação pequena diz que pessoas são mais fechadas, tendem a gostar de ficar mais sozinhas. Então, não quer dizer que isso é um problema, é informação do mesmo jeito. Aí, sabe quando assim, ó, você fala assim, gente, parece que eu tô com uma dor de barriga. Aí você vai lá no Google e digita assim, dor de barriga, e clica nas imagens. Aí aparece aquelas coisas... Tudo que é coisa. Frondosas, horrorosas. É câncer. Eu tô doente. É basicamente a mesma coisa. Faz o relatório comportamental ou as empresas que entregam esses relatórios na mão das pessoas sem devolver a informação devida, pode sim causar isso. Eu tive uma coach, inclusive, que aconteceu isso na empresa, e eu utilizei o próprio relatório dela para trabalhar com ela, e ela estava pensando até em sair da empresa, porque ela achou que ela não se encaixava. Porque assim, a pessoa fez com ela, mas não deu devolutiva. E justamente aí ela se achou, caramba, eu não posso ficar nesse setor, eu sou horrorosa, eu não vou conseguir. Porque ela é uma pessoa
é essa pessoa que é 99% influente, sabe? É a única que eu peguei até agora. Imagina, uma pessoa que é influente, ela é toda, né? Ai, não posso, nossa, as pessoas têm que me amar, as pessoas têm que gostar de mim, né? A pessoa já é assim. E ela na empresa tá começando a implementar a parte de processo. E aí ela viu que ela não é tão ligada a processo, porque ela é comunicativa total. E o que ela foi? Ela já estava pensando em sair da empresa. E aí, tipo, nossa, por quê? Porque ela não tinha tido uma devolutiva. Então, isso é muito perigoso. Aí, quando eu fiz a devolutiva com ela, pronto. Aí, ela é vendedora, né? Ela trabalha na parte de vendas. Então, ela já dobrou, todo mês, ela bate a meta, dobra a meta, e o mês passado ela triplicou a meta dela. Porque agora ela consegue utilizar o que é natural dela, mesmo dentro do processo da empresa. E ela viu que não tinha porquê. Mas isso é muito perigoso mesmo, gente. Se eu posso fazer um apelo, tome cuidado com isso. A gente está explicando aqui a parte, né, bem superficial mesmo, porque é para isso que eu quero, que vocês entendam superficialmente mesmo. Porque se vocês entendem superficialmente, vocês conseguem escolher melhor a parte das ferramentas para que vocês sejam mais produtivas. Porque é sério, Ana, eu recebo assim, é muito mesmo, não é pouco, é muitos comentários desse tipo. Lu, já tentei de tudo, não consigo ser organizada. Eu sou super desorganizada. Lu, já tentei de tudo, já comprei tudo que é tipo de ferramenta, já fiz tudo. Não, já comprei milhões de livros e não consigo aplicar aquilo que eles estão falando. Eu não consigo aplicar, eu não consigo desenvolver. Eu acho que eu sou esquisita, porque não pode ser, juro, recebo. Aí tem gente que fala que se sente até um lixo humano por não conseguir. Olha isso, lixo humano. Eu recebi uma mensagem falando sobre isso. E na verdade, não é. Todas as ferramentas vão funcionar. Todas. Todinhas mesmo funcionam, até porque todas são testadas, todas são validadas, todas são feitas por empresas muito conceituadas como Trello, Evernote, o próprio Windows, tem várias coisas que você pode usar para produtividade. O que acontece é você entender o que é natural seu e com isso você vai deslanchar. Então, quando você tem clareza sobre isso, né? Então, o que seria o dominante? O dominante é a pessoa que gosta igual eu falei, se você entender isso, você já vai conseguir, eu acho que eu sou dominante. Então, o que eu preciso fazer? Uma página em branco vai fazer mais sentido para mim. Tipo assim, o dominante gosta de dominar a ferramenta e não ser dominado por ela. Então, tipo, o planner talvez não funcione para quem é dominante, porque o planner ele é todo encaixadinho, todo cheio de lugarzinhos corretos para você colocar. Então, quando você tem clareza, então, olha, eu acho que realmente, né, eu sou uma pessoa que gosto mais de dominar, eu domino as conversas da minha família, eu acabo olhando assim, nossa, eu realmente sou aquela pessoa que já cria os eventos, já combina as férias, as próximas férias, né? O dominante já começa a fazer esse tipo de coisa, então você já começa a entender que você tem essa necessidade de ter controle sobre as coisas. Já o influente, o que acontece? O influente, né, na parte de hábitos também é legal falar, o influente ele não gosta de exercícios sozinhos. Então, aquele tipo de ferramentas que tem, tipo exercício em casa e vários outros que tem de... como eu falo, cursos de exercício em casa. Por que uma pessoa influente talvez não funcione para ela? Porque ela precisa estar ligada a pessoas. Então, se ela vai em uma coisa em grupo, né? Então, talvez, por que a academia, se ela vai sozinha, não funciona? Mas se ela contrata um personal, já funciona melhor. Ou se ela tem amigas que ela vai junto. Ou se ela vai em aulas onde é em grupo. Porque ela gosta disso, ela gosta do grupo, ela gosta de estar em comunidade. Então, quando você entende isso, fala assim, nossa, realmente, eu não gosto de sair sozinha. Eu geralmente saio com um monte de amiga. Eu realmente gosto de estar com pessoas. Aí, o que você faz? Já vai pensar, então, talvez correr não vai fazer sentido para mim. Talvez fazer o exercício em casa não vai fazer sentido para mim. Então, se eu for buscar uma dança, aconteceu isso com uma coach também. Fazia 3 anos que ela buscava perder peso e pagava academia e não ia. Pagava academia e não ia. Agora ela encontrou a dança. E ela viu que o grupo tá funcionando. Ela tá indo todo dia certinho. Não falhou mais. Por quê? Porque faz sentido para ela estar em grupo. Porque ela é mais influente. Então, assim, quando a gente começa a entender isso, o conformista, né? O que acontece? O conformista, ele gosta mais de processos em que ele veja resultado, né? O conformista é muito importante ele ter o gráfico, né?
aquele gráfico que ele vê o resultado, se aquilo tá valendo a pena. Para ele tem que valer a pena. Se não valer a pena, ele nem vai. Então, o que acontece? Então, ter um gráfico monitorando, só que ele gosta também de coisas mais sozinhos. Então, talvez a corrida faça sentido para ele, desde que ele tenha esse gráfico que mostre para ele, ó, opa, hoje já tô quase 100%, opa, hoje já tô 50%. Isso motiva ele gosta de números, né? A mesma coisa do estável, ele também, ele gosta de ter na planilha, olhar ali a evolução dele. Ele é uma pessoa que gosta de ver a evolução. Então, quando você vê isso, eu gosto de trabalhar com planilha, eu gosto de estar ali, como que fica? Fica muito mais simples. E é igual a Ana Flávia falou mesmo. Sim. Quando você vai montar a meta, né? Qual o processo para atingir uma meta, né? Você criar o teu plano, né? Como eu falo, não existe planejamento sem ter um objetivo. E o que acontece? Muitas pessoas querem fazer o planejamento semanal, planejamento anual, planejamento mensal sem ter objetivo, né? E quando você tem um objetivo, né? O plano é o desenvolvimento de um objetivo. Não existe plano sem objetivo. Quando você tem um objetivo e entende mais ou menos qual que é a tua característica, como que a gente desenvolve isso? A gente consegue criar um plano mais adaptável para você. Então, assim, um plano que atende as características. Claro, porque assim, por exemplo, a pessoa que gosta de desafio, cada desafio que ela vencer e ela ganhar um prêmio por aquele desafio, ela se sente motivada até chegar o objetivo dela. A pessoa que é mais ligada na qualidade, né, que nem os conformistas e estáveis, eles gostam da qualidade, da perfeição, eles são mais ligados a isso, né, a parte mais perfeccionista. Então, se eles veem que aquilo que eles fizeram tá legal e as pessoas estão vendo, estão gostando, então ter esse feedback de terceiros ajuda eles. Então, o que ele vai fazer? Ele vai montar o plano dele de acordo com que ele tem alguém que observe o que ele faça e dê a estrelinha que eu falo para ele, sabe? Sim, e assim, Lu, o que eu acho importante, assim, vou falar para vocês meu exemplo, né, gente? Eu não gosto de usar relógio de pulso. Assim, eu sinto que um relógio de pulso começa a me monitorar. Né? Então, eu não uso relógio, só para vocês terem uma ideia. E, por exemplo, se alguém virar para mim e falar que produtividade é ter hora marcada, assim, aquela agenda, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, cara, eu vou explanar. Entendeu? Isso não funciona para mim. Uma pessoa que quer marcar tudo para mim, aquela rotina detalhada, isso me explana. E ao mesmo tempo também, por exemplo, as pessoas que são auto-I, né? Então a gente tem muita facilidade de comunicação. Você está aqui fazendo uma tarefa, não quer dizer que porque você tem mais tendência para pessoas que você não faça tarefas. Todo mundo vai ter que fazer tarefas e você se adapta o tempo todo. Só que, por exemplo, eu estou aqui agora, eu estou fazendo a minha organização do tempo. Como que eu faço a minha organização? Se eu estou falando para vocês que eu não gosto de horários. Eu pego, igual a Lu falou, eu pego uma planilha no Excel, eu aprendi a fazer isso, depois eu explico para vocês, e coloco as tarefas do dia de forma organizada e espaçada. Mas eu crio a hora, o momento e o momento que eu acho Você domina a ferramenta, isso, então ela te domina. Completamente o que é que eu tenho para fazer. Agora, se fosse para marcar aquela agenda de horários, aquilo me explana. E eu já trabalhei com muitos clientes que, para fazer esse método da organização semanal, não funcionou. Seria interessante a pessoa ter uma rotina bem delimitada, entendendo que ela pode mudar conforme variações de compromisso. Então, isso é muito importante. E você auto-ir, por exemplo, você tem a consciência do seu nível de influência. Quanto mais alto, quanto maior a barra, mais a pessoa tende a ter essa tendência. Por exemplo, eu estou aqui, estou na minha tarefa, estou fazendo uma coisa que é bem processual, que já é uma adaptação para mim, porque eu tenho uma baixa cautela, e aí eu estou aqui fora da minha empresa, estou ouvindo a galera rindo, brincando, divertindo, inconscientemente, sem perceber, eu falo, peraí, vou lá, levanto, brinco, não sei o quê. Então, por exemplo, quando eu tenho a consciência do meu perfil, eu sei que eu tenho uma tendência a interromper. E aí, interromper para relacionar. E aí, nessa brincadeira, muitas coisas ficam por não terminar. Então, quando você tem a consciência, você passa a se desenvolver. O que eu comecei a fazer?
eu comecei a trabalhar com agenda, com horário marcado com o cliente. Então, quer dizer, essa rotina eu não consigo, por exemplo, falar assim, eu vou marcar tudo por horário, mas a partir do momento que eu trabalho com agenda, eu trabalho com horário. Então, eu vou ter que fazer uma adaptação. Uma outra coisa que eu acho assim, interessante falar, eu passei a entender que eu precisava me organizar. Mas eu podia, já que eu ia perder o nível de liberdade por trabalhar com horário, então o tempo que é meu, eu escolho o que eu vou fazer. Porque assim, o que acontece muito, que eu acho que talvez podia ser o que estava te atrapalhando até em relação a isso daí. A gente tem 6 passos para se organizar e dentro desses 6 a gente escolhe as ferramentas que a gente quer trabalhar. Então, no caso, a agenda ela é justamente para isso, para marcar compromissos com outras pessoas, para marcar compromissos que você tem com terceiros. É isso. Então, se você vai fazer a unha, é um compromisso com terceiros. Se você tem cliente, é compromisso com os terceiros. A agenda serve para isso, tá? Que é a ferramenta de calendário que a gente chama. Aí você pode ter agenda física, Google Calendar, qualquer agenda, mas ela serve exclusivamente para isso que você disse. O problema é da pessoa que pega isso e quer se planejar na agenda. A agenda não é feita para isso. Ela é justamente para horários marcados que você tem compromissos com terceiros, né? Agora, quando a gente fala de ferramentas de planejamento, olha que louco. A Ana Flávia usa o Excel, tá vendo? Tanto faz, não faz a menor diferença, pode usar qualquer coisa. O que vai fazer diferença é que eu não sei se você conhece, mas existem 3 tipos de pessoa. Existe a pessoa que é totalmente analógica. O que é essa pessoa? Totalmente do papel. Então, ela vai funcionar muito bem em papel. Então, planners, bullet journals vão funcionar para ela. Existe a pessoa que é totalmente digital, que é a pessoa que gosta de estar lá no digital, que pelo que eu entendi, você é mais digital, que está lá na planilha. É simples para você olhar, é fácil para você gerenciar suas tarefas, é fácil para você gerenciar o teu planejamento. E existem as pessoas que são meio termo, que são um pouco analógicas e um pouco... digitais. Eu me identifico mais com o meio termo. Isso, porque assim, eu uso, quer ver, deixa eu mostrar aqui para quem tá no vídeo, ó, só para vocês entenderem. Para agenda digital, eu uso as minhas tarefas tempo livre. A agenda papel e também a agenda digital, para que eu e a Ana, né, que me ajuda com os meus horários, ela possa me mandar isso. Mas eu também, olha aqui, ó, só para vocês verem. Eu organizo muito por papel, gente. Também, é o meio termo, é igual eu. Eu também sou meio termo também. Então, no meu caso, eu tenho o calendário, que é o Google Calendar, que é a parte digital que eu utilizo. E, para mim, no físico, eu uso para planejamento de semana e do dia, é o Bullet Journal hoje que eu uso, que estão me adaptando mais, porque eu sou dominante, então... O planner no ano passado não funcionou tão bem para mim. Inclusive, tem até vídeo, eu vou deixar aqui no link falando sobre o que eu vivenciei com as ferramentas que eu utilizei. E fora isso, tem outras etapas que eu já expliquei também em outros vídeos que não vem aqui ao caso. Mas essas duas já dá para entender como que a gente consegue escolher melhor o que a gente vai trabalhar quando a gente entende esse nosso perfil. Para qual caminho a gente vai. Então, por exemplo, já o meu marido, o Frederico, ele já é mais assim, ele é mais estável e conformista. Então, para ele ter os resultados, ele vê os resultados ali mais claramente, vê em gráficos, né? Ele entende o processo, então ele me controla. Porque eu sou mais igual a Ana Flávia falou, eu já sou mais... Não, tem que ser mais rápido, tá demorando muito. Nossa, a gente tem que ir mais rápido. E ele, como ele tem essa parte mais processual, ele fala, não, é um processo, vamos devagar, baby steps, né? Um passinho de cada vez, dentro do que a gente tá conseguindo. Ele me agrega nessa parte, que ele consegue me ajudar a entender o processo, né? Que é um caso muito grande. Então, às vezes, você aí que não está conseguindo atingir seu objetivo porque você é muito ansiosa ou quer ver os resultados muito rápido, também tem alguma pessoa que seja um coaching ou que seja uma pessoa do seu lado ali que possa te chamar de volta, pera, baby steps, devagar, você vai devagar. A gente chama do balanço, né, Lu? Porque assim, ó, às vezes as pessoas... Foi criado, vamos ser mais sinceros, foi criado um estereótipo sobre o perfil DI.
né? Nossa, Mas o total. perfil dele é muito bom, assim como o perfil, por exemplo, IC, assim como o perfil DS. Então, você tem perfis antagônicos também. O que é importante, gente, é só, a gente não pode criar um estereótipo, eu tenho o perfil SC, então eu sou menos porque eu não tenho D. Eu já peguei várias pessoas que falaram assim, nossa, eu não tenho dominância. Então eu não posso empreender, não posso... significa nada, entendeu? Todos os perfis Total. são bons. Vou dar um exemplo para vocês. Se você trabalha, por exemplo, você tem uma área de trabalho, vamos lá, urgência e emergência. Então, no hospital, o negócio é assim, punk, você precisa tomar decisão rápida, você não tem muita coisa para pensar, você tem que agir. Se você coloca uma pessoa ali que tem os perfis da cautela, que tem o perfil da estabilidade, você vai começar a adaptar demais essa pessoa. Ela consegue, lembra que eu falei? Tudo eu posso, mas todo mundo pode tudo. Ela vai conseguir, ela vai tomar a decisão sob pressão da mesma forma que o dominante faria. Só que qual é a diferença? O dominante vai fazer isso de uma forma bem mais natural. Para ele vai ser mais leve, para o outro vai ficar mais pesado. Só que aí eu pergunto para vocês também. Vamos pensar assim, no aspecto que a gente está falando da medicina. Você pega uma área da medicina que é igual a Lu falou, passo a passo, passo a passo. E aí, por exemplo, é um tratamento que não dá um resultado, uma resposta rápida. Tratamento de pele, é um caso. Tratamento de pele, por exemplo. E você precisa ser extremamente cuidadoso com o processo. Você precisa ser detalhista. Se você coloca uma pessoa que tem um perfil D, ela consegue. Só que ela vai ter que fazer adaptação. Sofrer. Diferente do perfil SC, que consegue se comunicar com o paciente, ser mais calmo, passar mais tranquilidade para o paciente de uma forma natural. Então, tudo você consegue. Só que quando a gente fala assim, pessoas certas nos lugares certos, é para que você possa ser natural e com isso poder usar mais da sua natureza do que da sua adaptação. Mesmo estando em um lugar que contempla, sei lá, 100% das suas características, ainda assim você vai precisar se adaptar. Por exemplo, eu fui buscar o desenvolvimento humano, eu sou formada em jornalismo e comunicação social, olha o alto I aí, né? Né? E aí eu comecei a trabalhar com assessoria de imprensa, gente, o ambiente da assessoria, ele é assim, ele é um computador, um telefone e a equipe. Tem pessoas, só que tem que estar todo mundo centrado no seu trabalho. Então, o que acontecia ao longo de um dia, né, de uma semana, e assim foram por alguns meses e anos? Eu ficava um dia inteiro num telefone, num computador. Ana, você mandava bem? Gente, eu era top no que eu fazia. Só que eu não vivia as minhas necessidades. Eu me sentia muito isolada, eu me sentia muito sozinha. Por quê? Porque por mais que eu conversasse com jornalista, com cliente, eu não tinha essa interação com pessoas, né? Conforme o meu perfil precisa. E hoje, por exemplo, eu tenho interação com a minha equipe, hoje eu tenho interação com os meus clientes, eu tenho interação aqui no podcast. Isso, aqui no podcast. Então, quer dizer, isso... Hoje, eu era boa no que eu fazia? Muito. Exatamente o que aconteceu comigo, Ana. Mas eu tô muito natural. Exatamente o que aconteceu comigo, né? No meu caso, eu já escolhi a contabilidade, que não é tão assim, que nem a Ana é jornalista, então já tá um pouco mais dentro do perfil dela, mas que nem no meu caso, eu fiz contabilidade. Para quem não sabe, eu sou contadora, mas tem o podcast que eu conto a minha história aqui. E o que acontecia? Foi exatamente isso. Gente, assim... Não é que eu não possa ser contadora e não é que não exista contadores influentes e dominantes. Claro que existe. Mas eu me sabotava, eu sofria muito, eu tive vários problemas nesse meio campo, que foi até início de anorexia, início de depressão, início porque eu não entrei com tudo, eu consegui sair antes, mas tudo levado a querer lutar com quem eu era, porque era igual a Ana falou, eu tinha que chegar, sentar na frente do meu computador e era só, nem telefone, nada, é só você e o computador e fazendo. Papel processo. Só processo, imagina, uma pessoa que não é ligada no processo, gente. Claro, tudo pra mim eu coloco processos porque fica mais fácil, eu ganho tempo, mas eu tenho que ter o domínio de mudar a hora que eu quiser.
O problema é que lá eu não posso mudar, porque nem é teu chefe que manda em você, é o governo. Então tem que ser do jeito que o governo pede. Então nem é o teu chefe. Então você não tem nem o que sugerir, porque não tem o que fazer. Isso, e assim, Lu, você ficou por um tempo, né? 9 anos. Não sei quanto. Foram 9 anos? Então, gente, consigo. Consegue. Agora, me sinto feliz? Não. Me sinto natural, entendeu? Justamente. Agora, hoje, nossa, hoje eu consigo ter uma rotina muito melhor. Hoje eu consigo ter meus hábitos, controlar melhor. Hoje eu consigo desenvolver o meu trabalho muito naturalmente, igual aqui falar, me comunicar, ensinar as pessoas, que sempre foi... Inclusive, né, eu até ia falar que outra forma fora o DISC, né, quem quer também saber quais são os pontos fortes, que fala muito sobre perfil comportamental também, é esse livro aqui, Descubra Seus Pontos Fortes. É um livro que realmente revelou muito sobre mim, sobre o que eu queria, e um deles é justamente um dos meus pontos fortes, é tanto a individualização quanto o estudo, e que sempre esteve presente em mim. E quando eu descobri isso, assim, tive clareza sobre isso, aí eu vi que não era aquele o meu lugar, porque eu não poderia desenvolver essas potências minhas, e por isso que eu estava sofrendo tanto. Então, não é... E eu era muito boa também, Ana, eu era muito boa. Todos os meus chefes ficaram chateados quando eu saía das empresas, eles não queriam, porque eu executava muito bem o meu trabalho. Mas... E assim, o que eu acho importante falar... Isso, o que eu acho importante falar é que, assim, ó, o ser muito boa, gente, não envolve o perfil. Às vezes as pessoas acham que, assim, o dominante faz isso melhor. O cauteloso, ele é melhor. Não, ele tem mais características que tendem a deixar ele mais natural no trabalho. Sim. Mas vou dar um exemplo para vocês, só para vocês entenderem. O comportamento, ele é a esfera que você vê. Lembra que eu falei isso no começo do podcast? Você chega na festa, você consegue ver. Mas vou dar um exemplo para vocês, ó. Você, por exemplo, você chega numa festa e aí você vê duas pessoas que estão dançando. Então, quer dizer, você olha e vê, entende que as duas têm a probabilidade de ter um fator I. Uma tá dançando e ela tem dentro dela um valor de diversão. Então, quer dizer, essa pessoa, ela está ali brincando, ela está ali tendo um momento de humor, ela está tendo ali um momento de descompressão. A outra, ela tem um valor, por exemplo, de reconhecimento. Então, quer dizer, ela é comunicativa, ela é extrovertida, mas ela não está necessariamente dançando para se divertir. Pode ser que também. Mas a finalidade maior dela é que as outras pessoas percebam ela. Isso. Aí você pode colocar, por exemplo, também uma pessoa que está lá nessa roda, ela está dançando muito mais, assim, mais contida em relação às outras duas, e ela tem um valor para ela muito grande de afeto e relacionamentos. Então, quer dizer, ela não gosta tanto de dançar, mas para ela é muito importante estar perto das pessoas que ela ama. Então, ela vai e se comporta daquele jeito. Então, assim, ó, é muito importante a gente falar de comportamentos, mas o que realmente existe por trás é uma parte muito grande. Então, se eu, assim, eu posso pegar o mesmo relatório, 2DI, 2DS, 2IC. Se você tem, e possivelmente isso vai acontecer, porque as pessoas, enfim, cada uma é um oceano azul. Se uma tem valores que estão mais relacionados a, por exemplo, estabilidade, segurança, previsibilidade, organização, ordem, rotina. A outra pessoa tem o mesmo fator, mas ela tem valores de crescimento, comprometimento, ela tem valores de excelência, valor, por exemplo, de melhoria contínua, desafios e conquistas. Mesmo tendo o mesmo perfil, a busca elas vão fazer coisas diferentes. Elas vão ser muito diferentes, entendeu? Total. Então, a gente não pode olhar para o fator comportamental, para os relatórios, e achar que pronto, tá resolvido, né? Tanto que, assim, muita gente fala assim, Ana, o que você acha de você fazer o teste comportamental na hora de uma contratação ou, por exemplo, na hora de uma decisão de carreira? Bom, muito bom. Por quê? Porque você vai olhar o seu perfil, você vai ver mais ou menos a descrição do cargo e você vai falar assim, poxa, então quer dizer, eu tenho o fator de estabilidade. Esse trabalho é um trabalho que tem muita mudança de rotina. Então,
um dia eu vou viajar para um lugar, outro dia eu vou estar em outro, Talvez então peraí, isso vai me incomodar um pouquinho, vou ter que adaptar. Não, e eu vou gostar dessa parte. Então, o legal de você fazer o perfil e fazer a análise com cargo, você toma a decisão com clareza, né, Ana? Isso, é que você vai bater e vai ver compatibilidade e quantidade de adaptação. Mas, por exemplo, eu já fiz vários testes DISCs, onde a pessoa, ela tinha o comportamento, mas ela não tinha o valor. E aí, o que acontece? Ela é boa pro cargo? Ela é boa pro cargo, mas a longo prazo, mesmo que ela gosta do que ela faça, a longo prazo ela pode se sentir machucada de alguma forma, entendeu? Por exemplo, você está no começo de uma empresa, vamos pegar aqui uma situação que costuma acontecer muito. No começo de uma empresa, ela não consegue pagar altos salários para sua equipe. Aí você contrata uma pessoa que tem o perfil alinhadíssimo com o que você precisa, mas ela tem uma necessidade. Agora, hoje, o primeiro valor dela é crescimento. E ela quer crescimento em 2 anos. Então, quer dizer, ela quer atingir um salário, uma renda legal em um curto período de tempo, onde aquela empresa não vai conseguir suprir. Não é porque a empresa não dá conta, é porque ela está criando uma estrutura. E a empresa também está no processo. Do cargo, o valor dela faz com que ela se sinta insatisfeita. Então, sim, a contratação por testes tende a ser bem assertiva, mas às vezes as pessoas falam assim: esse meu relatório diz que fala quem eu sou e ponto final. Que nada. Não, é igual eu falo. Ele aponta a direção. Ele aponta a direção. Muita clareza. Isso. Tem muito mais coisa. Clareza. É igual eu falo. A gente consegue tomar decisões com mais clareza sobre quem a gente é e o que é natural nosso. Isso. Igual eu falo, eu gosto mais de trabalhar com o natural do que o adaptável, pensando na parte de produtividade e desenvolvimento de metas, né? Porque quando a gente vai criar, né, uma meta, e assim, por que eu falo assim, com consciência e muita assim, convicção disso, tá, Ana? Não sei se você concorda, mas eu acredito muito nisso. Que muitas das vezes que as pessoas não conquistam as metas que elas colocaram para elas, é porque elas não desenharam do jeito que faria sentido para ela. Elas pegam um formato... Até porque a meta é a estrutura, né, Lu? É, lógico. É um processo. É igual eu falei, o método SMART, show, funciona. Mas ele funciona para todo mundo? Não. Definitivamente não. Por quê? Porque existem pessoas que elas são igual, mais urgentes. Então, por exemplo, igual essa minha cliente que estava há 3 anos tentando emagrecer. Ela precisa ver um resultado mais urgente. Não adianta falar para ela que ela vai... lógico, a gente trabalha, não, vai ser um processo. Traz para ela consciência. Só que eu preciso colocar atividades para ela que ela veja o resultado agora. Qual que é o mais próximo? Fora o exercício que ela está fazendo e a alimentação, que são 2 coisas que vão demorar. O que a gente colocou? Drenagem linfática. Porque na drenagem ela vê o resultado na hora. E isso motivou ela. Motivou ela a querer continuar dentro do processo. Então, é isso que eu falo. Quando a gente entende isso, a gente consegue traçar as metas de acordo com o que faz sentido pra gente. Com o perfil, Entende? Assim, ó, eu tenho um exemplo, eu acho por exemplo, eu tenho uma cliente que eu trabalhei, ela tem o perfil SC, ela trabalha na área do direito, e ela veio para trabalhar comigo porque ela estava muito insatisfeita com a carreira dela. Ela amava o que ela fazia, mas ela sentia que fazia mais de 10 anos que ela estava parada no tempo. Assim, ela teve um processo, enfim, de crescimento que ela esperava, né, na altura da vida que ela estava. E aí, o que acontecia? Essa mulher, ela se cobrava demais, cara, Nossa. Demais. Ai, porque eu tenho que necessariamente abrir o meu próprio negócio. E aí, todas as vezes que a gente ia falar sobre ela empreender, era visível o desconforto, sabe? Era visível. Aí ela, assim, que não fazia sentido para ela. Não, assim, você falava com ela sobre o processo. O trabalho que ela fazia, tanto no escritório que ela estava, quanto no próprio escritório dela, tecnicamente, ela continuaria na área. Sim. Só que, por exemplo, ela conseguia, quando a gente falava sobre a ideia do negócio,
e você falava sobre todos os ganhos, possibilidades, enfim, trabalhar para ela seria diferente do escritório. Isso era legal? Era legal, fazia sentido para ela. Mas algumas coisas faziam mais sentido, como: e se eu não tiver dinheiro? E se eu não tiver cliente? E as contas do mês? Enfim. E aí a gente trabalhou, olha para você ver, a gente trabalhou 12 meses também. Foi um processo lindo demais. Ela chegou com essa cobrança, até que ela entendeu o perfil, as exigências, o que adaptava, o que não. E aí ela pegou e falou assim: Ana, realmente a melhor condição para mim hoje é continuar no lugar onde eu estou. Ok, mas como é que a gente vai crescer nesse lugar, então, onde você Aí está? muda, E olha como que ela muda o tinha uma objetivo. sociedade. O que a gente viu? Que ela não tinha que sair do lugar, ela não tinha que abrir o negócio, ela tinha que crescer as vantagens, os benefícios e as condições dela dentro da sociedade. Então, o objetivo dela passaria a ser o quê? A aumentar esse percentual de lucro dentro do trabalho dela. E isso foi um processo assim, gente, que para ela tomar essa decisão, para ela chegar a essa conclusão, demorou mais ou menos aí uma média de 12 meses. Aí, por exemplo, eu já trabalhei com pessoas que em cursos, em treinamentos, isso já aconteceu. A pessoa veio um treinamento, ela assistiu uma parte, né, um treinamento que eu tenho que chama virada de chave, a gente estava falando sobre a missão. Na outra sessão, ela virou para mim e falou assim: Ana, coloquei a minha casa à venda, pedi demissão do meu trabalho e vou abrir uma empresa de móveis rústicos. Vocês falam assim: cara, que isso? Em uma semana, a mulher saiu tomando todas essas decisões. Vender casa, abrir móveis, e ela estava. E hoje a empresa está montada de móveis. Ela realmente se desligou de uma carreira de diretora. Pra ver, ó, cada um tem um processo, cada um tem uma forma de ver as coisas, né? De entender. Cada pessoa em um tempo. É lógico. E até aconteceu muito assim, essa semana mesmo nas minhas consultorias, Ana, justamente isso, tipo, o que acontece muito assim, voltando à parte da produtividade da Metas, que tá muito ligada a isso que aconteceu. Tipo, não é que essa que já saiu vendendo, abrindo o negócio, ela é mais produtiva. Não é isso. É a forma dela ver as metas delas é diferente da advogada. E as duas são produtivas, as duas são organizadas, as duas chegaram lá. As duas cresceram. Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua forma de visão de chegar naquele lugar. Exatamente. E foi o que aconteceu na consultoria. Sabe o que acontece, Ana? O que eu tô vendo muito, assim, esse desespero por querer ter aquele resultado, aquele desespero por alcançar aquilo rápido, o desespero por ter as coisas. Ao invés da pessoa, ela escolher um objetivo, igual no caso aí, ela tava decidindo se ela empreender ou ficar na empresa. Ok! Aí a gente trabalha até ela decidir. Por quê? Porque a hora que ela decidir, vai tomar tempo, vai tomar dinheiro. Os dois ambientes vão tomar tempo e dinheiro dela. Porque ela vai se especializar em cada área. Você vai ter que ter esse investimento. Sabe o que está acontecendo muito? Eu estou falando muito também nos meus stories e aconteceu muito nas consultorias, é que elas vêm com três objetivos. Um, empreender, um, passar no concurso e o outro, crescer na empresa. 3 objetivos totalmente diferentes. Como ter tempo para isso, Ana? Não tem jeito, né? Porque são 3 áreas. É como eu falo até da analogia. Pensa que você está numa encruzilhada, você está ali no meio. E você tem 3 caminhos que não se cruzam. E cada um vai ter os seus obstáculos, vai ter o que você vai ter que se especializar, o que você vai ter que dar tempo ao tempo, as buscas, tudo que você vai ter que fazer para chegar naquele objetivo. Os caminhos não se cruzam. Olha, pense, empreender, passar em concurso e trabalhar numa empresa, os caminhos não se cruzam. São totalmente diferentes, são competências diferentes que você vai ter que desenvolver e são tempos diferentes. E o que está acontecendo é demais. E sabe por que está acontecendo isso, Ana? Qual que é que eu peguei em todas elas que aconteceu isso? O medo do falhar. Então, se eu não passar no primeiro concurso que eu for prestar, então eu vou empreender. Se eu não fizer a primeira venda em uma semana, então eu vou crescer na empresa. Se eu não conseguir crescer na empresa, aí eu volto de novo pro concurso. E fica nessa roda e não consegue nenhum objetivo. Mas aí a gente também precisa pensar, né, Lu, assim, nesse caso, e eu tenho certeza que muitas pessoas que vão ouvir a gente vão entender também. Todas as vezes que você estabelece um objetivo, qualquer que seja ele na sua vida, pessoal, profissional, financeiro, enfim,
você tem que fazer uma análise de riscos, né? Enfim, ó, e se der errado, o que eu vou fazer? Mas quando uma pessoa, ela já traça um objetivo pensando assim, ó, e se der errado, eu vou desistir do objetivo. Esquece que ele vai dar errado. Mas o que acontece, Ana, o problema não é ter um plano B. O plano B é legal, mas o problema é ter o B, o C, o D. Por quê? O que acontece? Ela já acredita que nenhum concurseiro, vamos pôr o exemplo do concurseiro. O concurseiro, ele não vai passar na primeira prova. Tem a minha mãe como experiência disso. Ele não passa na primeira prova, ele vai prestar a próxima, e aí ele vai melhorando a competência dele até que chega na quarta ou quinta prova, que é o mais comum. Na quarta ou quinta prova, ele passa. Mas por quê? Porque ele tinha aquele objetivo, ele focou só naquele objetivo. A mesma coisa a pessoa que empreende. A gente sabe disso, né, Ana? Nós duas somos empreendedoras. Não foi no primeiro ano que a gente teve o melhor resultado na nossa vida. Nossa! Hoje a Ana, depois de 4 anos, ela tem o melhor resultado. Eu ainda estou no caminho ainda, tenho resultado, mas ainda não estou no meu objetivo. Tudo vai levar um processo e tudo vai tomar um processo. E a gente tem Com que certeza. entender, e quando a gente tem clareza sobre o nosso perfil, a tomada de decisão fica mais simples. Porque a gente entende, será que realmente, igual no caso da advogada, será que realmente o empreender, igual você falou, acabava desconfortável para ela, não fazia muito sentido, né? Algumas coisas assim, mas a maioria das coisas não. Então, pra quê? Por isso que assim, né, Lu, a pessoa quando ela entende sobre o perfil dela, sobre onde ela vai se sentir melhor, o que ela faz bem, o que ela tende a ser o mais natural possível fazendo, fica mais fácil ela tomar as decisões, sabe, gente? Eu sou uma pessoa, assim, eu tenho vários mentores, vários gurus, várias pessoas que eu aprendo, mas eu tenho uma habilidade muito legal de senso crítico. Então, assim, sim, eu gosto daquela parte do que a pessoa diz. Essa, pra mim, ela não faz tanto sentido. E hoje eu tenho visto, assim, que a gente tá na endemonização do CLT, né? Passando por uma fase onde foda, onde top é um empreendedor. E gente, vamos lá, vamos com calma, peraí. É bom empreender? Como fantástico. É bom também trabalhar no CLT. Isso, eu amo empreender, amo. Ana, você, Ana, tem perfil para o CLT? Não, eu não também tem. não. Agora, o que eu preciso entender também? Que é só, porque a pessoa está no modelo CLT, ela é um fracasso geral. Porque ela está no CLT, ela é acomodada, ela sabe? A gente está passando por uma era onde, assim, ó, antigamente, se você empreendia, você era louco, né? Alguém falava, agora é o certo. Aí eu pensava, cara, você não vai fazer faculdade? Aí agora, hoje, a gente está caminhando um processo em direção contrária, né? Onde as pessoas falam assim, nossa, mas você vai trabalhar com os outros, né? Quer dizer, você vai construir seus sonhos? Peraí, vamos com calma. Da mesma maneira que, assim, ó, eu, para empreender, eu preciso de pessoas. E pessoas, para trabalhar, precisam de alguém para empreender. E a gente pode muito bem se complementar, entendeu? É um ciclo, uma pessoa no modelo CLT, ela precisa de uma visão empreendedora. E, ao mesmo tempo, também, o empreendedor, ele vai precisar, para a empresa deles prosperar, ter alguns comportamentos do CLT. Por exemplo, o empreendedor que arranca dinheiro da sua empresa sem fundos imundos. Então, ele sangra o caixa. Ele não tem um salário que ele se paga. Salário, viver, horário, né? organização. Ele não tem horário. Tudo que é do CLT. Ele vai começar a ter muitos problemas. É lógico, o empreendedor é aquela pessoa que, tipo assim, se ele ficar até mais tarde, ele não vai ter hora extra. Mas ele também é aquela pessoa que, se só ficar até tarde, vai prejudicar a vida pessoal dele. E o CLT é aquela pessoa que, por um tempo, ela vai ter um salário menor? Mas ela não vai trabalhar com o empreendedor para crescer? Então, quer dizer, se ela tem a visão empreendedora, igual o Geraldo Rufino fala, você empreender no CNPJ dos outros, né? Não foi no CNPJ que tu criou, mas tu consegue empreender no CNPJ. E aí você faz essa empresa crescer ou você partilha o crescimento dessa empresa. Você recebe um salário, você recebe uma PL, você recebe seus benefícios. E isso não tem a ver com você ser frustrado, com você ser acomodado, né? Tem a ver com o que faz sentido para você, com seus valores. O que faz sentido com os valores. Isso que eu ia falar. O principal é os valores, né, Ana? Que nem eu tenho as clientes que são dominantes, influentes, que trabalham CLT.
o que faz sentido para elas? Faz muito sentido porque elas não têm o valor da liberdade, diferente de mim, que tem o valor da liberdade muito forte. Então, assim, é muito importante a gente entender isso. E vai mudar, e vai traçar totalmente a diferença para você conquistar uma meta ou um objetivo. Para mim, assim, é primordial você ter esse conhecimento dos seus pontos fortes, como eu falei aqui do livro Descubra Seus Pontos Fortes, vou deixar o link aqui embaixo. Também sobre o livro que a Ana Flávia falou aqui do manual do DISC, né? Que eu também vou deixar o livro emoções das pessoas normais. Para vocês entenderem. Por quê? Porque toda vez que você entende quem você é, né, o autoconhecimento, porque o autoconhecimento é tão importante, gente, é para isso. Não é para você empreender, não é para você trabalhar em CLT, por isso que eu falo, não é, as pessoas ligam só a carreira. Não é só a carreira, é em todas as áreas da sua vida. Por que um hábito dá certo para você e o outro hábito não dá? Por que a rotina X dá certo para algumas pessoas e a rotina Y não dá? Por que tipo, acordar às 5 horas da manhã faz sentido para algumas pessoas e para outras pessoas não fazem o menor sentido? Para outras não faz nenhum. É regido pelos seus valores e pelo teu perfil. Eu acredito muito nisso, porque eu vivo isso e vivo também com os meus coaches. Acredito que a Ana também vê isso aí no mundo dela, né, com as clientes dela e também com os funcionários. Então, isso é importante. Mas eu quero também dar algumas dicas aqui, né, pra gente entrar já para finalizando o nosso podcast. Eu vou dar algumas dicas e também vou pedir para você dar algumas dicas, tá, Ana? Eu vou dar algumas dicas para pessoa que não faça os testes sozinhos, tá? Nem os de graça. Não vá buscar isso, porque isso pode sim te prejudicar. Busque fazer com algum analista comportamental. É por isso que existem os analistas comportamentais, porque eles conseguem te direcionar para o que é importante para você, através de questionamentos, entendendo também os seus valores, o que é importante para você. Então, assim, às vezes você vai se prejudicar à toa, então não faça. Mas tem algumas coisas que podem te ajudar a identificar sozinho, mais ou menos, para que lado você tende. E isso vai te ajudar a traçar suas metas e escolher as suas ferramentas de produtividade e gestão aí, para você, lógico, ter mais tempo e entender por que o livro X não fez sentido para mim, por que o livro Y não fez sentido para mim, por que aquela técnica não funcionou, né? Uma das técnicas que eu gosto muito de aplicar e que eu gosto de passar de dica é justamente escrever um diário. Quando você escreve um diário e escreve assim as suas emoções que você viveu no dia, os acontecimentos que foram legais, os acontecimentos que não foram tão legais, o que fez sentido para você, não precisa ser um diário assim enorme, não, só você analisar o que foi legal hoje para mim, o que aconteceu comigo hoje, qual palavra que eu ouvi que fez sentido, nossa, isso que eu fiz hoje foi muito legal. Eu gostei muito de fazer isso. Quando você escreve um diário, você tem percepção sobre quem você é. Por exemplo, uma pessoa que é tipo igual eu, que é mais introspectiva, né? Gosto mais da solidão, eu gosto mais de ficar sozinha. O que acontece? Dificilmente eu vou escrever no meu diário que ter ido em uma festa foi legal para mim. Porque a festa não faz muito sentido pra mim. Já quando eu colocar assim, nossa, hoje eu assisti o filme tal ou a série tal, já vai me deixar mais feliz, porque faz mais sentido pra quem eu sou. Então, quando a gente começa a escrever o diário, a gente tem clareza sobre isso, que faz mais sentido. Então, se estar na festa, se estar falando com X pessoas, se estar... Olha, então quer dizer que eu tenho um tino um pouco mais comunicador. E olha que louco, né? Eu sou introspectiva e sou comunicadora, né? Mas são competências que a gente desenvolve, né? Eu gosto de estar com pessoas, mas também para minha produtividade, para o meu senso natural, estar sozinha faz mais sentido para mim, né? Então, a gente começa a entender isso. E a gente começa a moldar o ambiente e as nossas decisões, principalmente para hábitos e para desenvolvimento da produtividade, de acordo com isso. Porque aí você consegue... então, olha, eu fui... Que nem tem os testes que a gente pode fazer para hábitos também. Então, eu fui na academia, não me senti muito bem. Me senti sozinha, sabe? Ficar puxando peso ali não tem muito sentido para mim. Será que faz sentido? Deixa eu testar, então, ir numa yoga, por exemplo. Nossa, a yoga tem um grupo e as pessoas se comunicam e elas é um estilo de vida. Nossa, fez mais sentido para mim. Porque eu gosto dessa coisa de estilo de vida. Eu gosto desse negócio de comunidade. E aí você consegue ter essa clareza sobre você. E aí você consegue tomar melhores decisões. Porque, que nem hábitos, gente,
Exercício tem trocentos mil que você pode fazer, não, sabe? Eu acho que, igual você falou, tem aquela coisa, não, só pode academia, não, gente, você pode fazer judô, você pode fazer o mundo crossfit, é tão cheio de oportunidades. karatê, qualquer coisa. Só que você tem que entender essa parte. E o diário, assim, eu sou apaixonada, funciona muito bem, funciona para as minhas clientes, funciona para todo mundo que eu indico. Então, é uma das ferramentas que você pode fazer aí sozinha mesmo, só de olhar para quem você é, sabe? Se esse momento de olhar assim, o que você gosta mais. Então, o diário é uma das dicas que eu dou. Outra dica que eu acho muito legal, que eu utilizo muito também, é observar sua mesa de trabalho. Por quê? Porque a nossa mesa de trabalho diz muito sobre a gente. Porque assim, o que acontece? Se você é uma pessoa mais visual, você vai perceber que você tem uma fotinho ali, ou você tem uma caneca, igual você tem aí a caneca da Mulher Maravilha, tem uma caneca mais divertida. Então você vai começar a entender, nossa, então assim, eu não gosto de coisa assim, sem nada, né? Eu gosto de alguma coisa mais divertida, eu gosto de uma planta, igual aqui, ó, vocês estão vendo, aqui tem meu mural dos meus sonhos. Aí tem aqui tem minha planta, são coisas que eu gosto, que me inspiram. Então, eu sou uma pessoa inspiracional. Então, coisas que são mais coloridas, tal, vai fluir melhor para mim. Já que nem a mesa do meu marido, já é mais assim, só o notebook, a caneca e acabou. E é só preto, assim, não tem cor e tal. Então, o que quer dizer com ele, sobre ele? Coisas simples vão funcionar mais para ele. O simples, sem firula, vai funcionar mais para ele. Então, quando você analisa a tua mesa de trabalho, você consegue ter uma visão muito clara sobre você. E se você trabalhar com outras pessoas, começa a analisar. Você vai perceber muito sobre o perfil dela. Sobre como ela se comporta. Como ela se comporta. Então, é uma forma também de você entender. Então, se você gosta de coisas bonitinhas, divertidas, né? Bibelôs, fotos, canecas divertidas, quer dizer que você é mais visual. Então, se você partir para coisas mais visuais, ferramentas mais visuais, tipo Trello, coisas mais que dá para pôr uma fofurinha ali, sabe? Desenhos, vai fazer mais sentido para você na parte de organização e produtividade. Então, talvez essas ferramentas façam mais sentido. E outra coisa também é você entender as atividades mesmo que você gosta do seu dia a dia. Então, quais são as atividades que você faz que você gosta? Tipo, você é a pessoa da leitura? Então, se você é a pessoa da leitura, quer dizer que você gosta mais de momentos sozinhos, né? Você gosta de coisas mais... Vamos pôr assim, você é uma pessoa mais estudiosa, mas se você gosta de compartilhar o seu estudo, quer dizer que você gosta de ensinar também. Então, e são técnicas que eu utilizo e que você pode usar aí na sua vida mesmo. Então, olha as atividades, já que se você já é uma pessoa do videogame, igual meu marido já gosta do videogame. O que quer dizer sobre ele? Ele gosta de ter um foco total naquilo que ele está fazendo. Então, se você incomodar ele, na hora que ele está trabalhando, ou que ele está fazendo qualquer coisa, ele não vai ser grosso, mas você vai perceber que você fez mal para ele, entende? Cortou ele do momento dele. Então, assim, você consegue identificar isso. Não, então eu sou uma pessoa que gosto mais de foco total. Então, quer dizer que eu preciso de um ambiente mais solitário ou mais silencioso para fazer aquilo. Outra coisa também, se é uma pessoa que gosta muito de comunicação, quer dizer que ela gosta de ouvir música. Então, toda vez que ela ouve música, ela é mais concentrada. Ela consegue se concentrar. Já a pessoa que é mais na dela, talvez ela não vai gostar tanto de ouvir música, porque talvez ela não é tão extrovertida. Olha como que tudo isso são dicas bem simples que você já consegue identificar. Você tem alguma dica assim que a pessoa pode usar? Com certeza. Então, complementando tudo isso que você está falando, também para a gente já finalizar, a minha primeira dica é não se compare. Entendeu? Saiba olhar para você, para a sua individualidade. Não seja uma pessoa que se estereotipa. Então, assim, eu tenho que me comunicar igual àquela pessoa. Eu tenho que fazer daquele jeito. Tenha modelos e traga os seus modelos como referência, mas saiba também pegar o que você aprendeu com essas pessoas e trazer para a sua realidade, entendeu? Seu contexto, seu jeito e como se aplica. Por exemplo, as pessoas criam muito estereótipo sobre o que é organização. Então, uma dica que eu te dou é: o que é a organização para você? Por exemplo, se você for na minha casa, você for na casa da minha irmã, você vai
ter uma sensação de que, abre aspas, ela é muito mais organizada do que eu. Mas se você entrar na minha casa, tá tudo no lugar. Só que para ela, a organização vai muito além de ter tudo no lugar. É você, por exemplo, abrir uma gaveta de maquiagem e tudo tá em cada canto que ela quer saber. Por exemplo, o guarda-roupa dela dividido por cores e cada detalhe é muito importante. É a louça dela que tá guardada daquele jeito. Para mim isso não é importante. E se eu começar a me cobrar, ser organizada desse vai jeito, ficar eu doida. não vou ser eu, entendeu? Eu vou começar a ter que me adaptar para uma coisa que não faz muito sentido para mim. Da mesma maneira que ela chega na minha casa e entende que o fluxo das coisas é diferente. Então são coisas assim, se você é mãe, você tem 2 filhos, você tem um filho também, são pessoas diferentes. Você, enquanto líder, você não lidera gente em forma de bolo. Você lidera pessoas, e pessoas possuem características diferentes ou iguais, mas valores diferentes. Eu gosto Então, de falar assim, cada ser é único, né? Cada ser é único. Saiba olhar para a sua individualidade, entender quem você é e o que funciona para você. Igual ela falou, qual é o método que vai funcionar, o que vai aplicar conforme o seu perfil. Uma outra dica que eu acho que assim, vai muito... Para você conseguir chegar nesse nível de entendimento que a gente está falando busque desenvolvimento. Total. Busque autoconhecimento. Porque, caso contrário, você vai começar, ter que lidar com você e não vai fazer sentido, entendeu? Saiba quais são os seus pontos fortes, saiba quais são os seus pontos fracos. Uma das coisas que a gente coloca é assim, gente, toda devolutiva de qualquer relatório, seja DISC, VIA, Alfa, enfim, quaisquer que sejam as ferramentas que nós temos aí no mercado, o MBTI, todas essas coisas. Toda ferramenta você aplica com objetivo. Você não chega em alguém e fala assim, vem cá, deixa eu fazer um teste disso contigo. Não, isso não existe. Tem que ter um objetivo, tem que ter uma finalidade, tem que ter uma razão. Então, quando você busca o seu desenvolvimento, quando você busca ter autoconhecimento, entender o que você tem de bom, o que você precisa melhorar, quais são as características que, de alguma forma, estão limitando seus objetivos, o que você está se cobrando que não é pertinente, que não cabe, que não faz, assim, sentido nenhum na sua vida. Então, você só consegue, igual eu e a Luana tá aqui falando, adaptar todas essas concepções, essas estratégias para ser uma pessoa mais produtiva a partir do momento que você busca o seu desenvolvimento pessoal. Caso contrário, você vai simplesmente ter agenda, né? Justamente, planilha não vai funcionar. E assim, é muito simples. Talvez você fale, mas eu não tenho um dinheiro para pagar uma coach como você, Luana, ou como você, Ana Flávia, eu não tenho... É simples, o diário vai fazer isso que a Ana falou. Toda essa observação que ela falou é só você querer fazer o diário e olhar para você. Toda vez que você olha para você, você tem as suas respostas. Só que o que acontece? As pessoas têm medo do monstro que a gente é, né? A gente tem medo do monstro que a gente é, porque a gente é monstro, né? Mas é ele que vai te traçar, que vai te dar as respostas que você busca, tá? Gente, eu acho que foi sensacional, né? Tipo, a gente falou bastante, a Ana explicou muito bem, assim, a parte do DISC mesmo, também falei bastante sobre como a gente consegue, né, observar até sozinha mesmo, que é o intuito aqui, que você consiga, né, já aplicar o que a gente tá falando aqui, de uma forma que realmente funcione para você. Foi sensacional, Ana, eu gostei muito, eu agradeço muito, eu vou colocar todos os links da Ana aqui embaixo, para quem está assistindo no YouTube, vai estar todos os links. Se você está assistindo nas plataformas todas de podcast, que eu estou em todas as plataformas, é só ir lá pro meu YouTube e clicar nos links, porque nas plataformas não tem o link, mas vai lá, gente, é sensacional essa busca do autoconhecimento, e Ana, eu agradeço muito, foi muito legal. Muito obrigada, minha querida. Fazer comigo. Com certeza, eu que agradeço, acho que foi uma oportunidade fantástica, teremos mais, né? Sim. A gente tem mais conteúdo programado, fiquei muito feliz, aprendi muito com você também, é muito bom partilhar experiências, e bom, pessoal, essa é a mensagem inicial que eu quero deixar para vocês hoje, junto com a Luana. Sim. Ser produtivo, sim, mas a qualquer custo, não. Busque a sua essência, a sua identidade. O porquê fazer seus isso? objetivos, Por né? quê, gente? Eu agradeço muito
muito mesmo pelo convite, Lu, por todos vocês que assistiram, entregaram, né, aqui o tempo de vocês, que é um recurso muito precioso para aprender. E quero que vocês saibam também que eu também, assim como a Lu, tenho outras plataformas, ela vai colocar o link aqui. Sim. Me acompanha nas redes sociais, eu entrego também muito conteúdo, além de poder fazer essas parcerias com pessoas fantásticas. E é isso, pessoal. E é isso, um grande gente. beijo para vocês. Um beijo, deixa o seu like se você tá vendo no YouTube, compartilha aí com aquela pessoa que você tá vendo aí que tá precisando entender um pouco mais sobre ela, para ela ser mais produtiva, mais organizada, conquistar suas metas. E a gente se vê então no próximo podcast. Um beijo, tchau, tchau. Beijo, Luana. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.